programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a fala da coordenadora geral do Sindiúti MG, Denise Romano. Nós não somos os privilegiados defendendo os nossos privilégios. Nós somos servidores públicos defendendo a prestação do serviço público para a população do Estado que precisa do serviço público. E nós somos trabalhadores, nós que moramos em periferias, nós é que dependemos disso. Não é, talvez, os políticos aí do clã dos Bolsonaro estão com muito dinheiro, eles não se preocupam com isso. Quem se preocupa com isso somos nós. Ainda não temos a população imunizada, sequer os trabalhadores de educação da rede, tomaram a segunda dose, e nós temos aí a variante Delta, que está vindo com força a partir do Rio de Janeiro, de Goiás, ou seja, cercando Minas Gerais. É o governo que diz, preciso melhorar a qualidade da educação, por isso vou privatizar. Preciso melhorar a qualidade da educação, por isso vou entregar para os municípios. Deprecia, como se o trabalho da professora não tivesse qualidade. Isso é inédito para mim. Que governo é esse? O diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, coordenador do Departamento de Comunicação do sindicato, fala da preocupação com o retorno presencial neste momento de pandemia e denuncia a pressão feita pelo governo do estado. Trazer hoje aqui, infelizmente, o retorno que foi determinado pelo TJ às atividades presenciais da rede estadual de educação. Dizemos que infelizmente porque ainda não temos a população imunizada, sequer dos trabalhadores de educação da rede, tomaram a segunda dose, e nós temos aí a variante Delta, que está vindo com força a partir do Rio de Janeiro, de Goiás, ou seja, cercando Minas Gerais. Nós também não temos as condições sanitárias adequadas na rede estadual, não temos uma comporta de funcionários, somente administrativos, para manter a higienização. A comporta é o termo utilizado pelo Estado para designar a relação de trabalhadores por estudantes, pelo total de pessoas que circulam pela escola. Isso também não houve nenhuma alteração. Nós estamos vendo aí uma pressão progressiva do TJ, do Ministério Público, de outros entes, no sentido de que haja um retorno sem a mínima precaução, não houve os investimentos necessários. Nós temos aí algumas escolas que passam por processo de reforma, mas uma maquiagem que vem sendo feita, e temos aí várias escolas que já apresentam nesse breve retorno, onde nem todos aderiram à greve sanitária. Então, nós já temos casos de escolas que estão fechando, por uma incidência grande, um surto da Covid-19, como o exemplo de 2 escolas em Divinópolis. Então, nós esperamos que a população, que os nossos colegas da educação denunciem através do site www.sindiutimg.org.br. Estamos lá com um formulário, a gente quer detectar onde estão acontecendo esses problemas. E essa foi um dos termos, um dos poucos avanços que nós conseguimos na conciliação, que é de remeter essas denúncias para que sejam averiguadas. Nós também conquistamos que não haja o desconto dos dias de paralisação que nós realizamos, e essa compensação se dará de forma presencial em 90 dias. Mas fiquem atentos, vamos denunciar, e temos que convencer a comunidade que não é o momento ainda desse retorno seguro, e convencer o poder público disso também. Para isso nós temos que fazer essa prova, Infelizmente é o que nós conseguimos no momento, mas conseguimos a manutenção do desemprego, conseguimos o não corte de salário, que nessa situação pandêmica é um avanço. A reforma administrativa e suas ameaças. O Sindiúti esteve presente nos debates do seminário e audiência pública que aconteceram no último dia 13 de agosto
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal. Essa audiência pública e seminário foram realizados a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira e também reuniu deputados federais, estaduais e representantes de entidades sindicais diversas, entre elas o Sindiúti. Fizemos convites a todos os deputados federais e deputadas federais de Minas para que eles pudessem aqui colocar também a sua opinião sobre a PEC, o seu posicionamento, porque julgo fundamental que um deputado e uma deputada tenham um posicionamento claro em relação às questões, mesmo que ainda possa não ser definitivo, mas que possa expressar isso para os eleitores. Então, o seminário tem esse sentido também de escutar a opinião de deputados e deputadas. Vocês sabem, tenho uma opinião, assim como toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, contrária a esta proposta de emenda constitucional que está lá, e achamos que a reforma administrativa, desta forma, irá retirar muitos direitos e irá desmanchar o serviço público no Brasil. Nós não somos os privilegiados defendendo os nossos privilégios. Nós somos servidores públicos defendendo a prestação do serviço público para a população do Estado que precisa do serviço público. É disso que se trata. Sem a escola pública, imaginem um mundo sem o Estado sem a escola pública, dependendo totalmente da iniciativa privada, com a celebração desses convênios que estão previstos. Dizer que nós, do Sindiúti, estamos em todas as regiões do Estado, fazendo também a denúncia e a pressão nos deputados federais que são das regiões aqui do Estado, os que ainda não se declararam ou os que são indecisos em relação à PEC. E os que são a favor também precisam ser pressionados, porque é dever representar o povo mineiro e não representar interesses que não são os nossos, com essa PEC que vai oportunizar aí na canetada do governo federal para cargos de chefia e de gestão. Não apresenta nenhum dispositivo para abordar a melhoria da gestão e a promoção de produtividade. Ao contrário, é uma coleção de ataques aos servidores públicos e de precarização dos seus vínculos e de condições de trabalho. No nosso entendimento, buscar produtividade, não pela motivação e pelas boas condições de trabalho, mas pela violência, pela ameaça de insegurança trabalhista, não apenas uma falácia, como também um retrocesso civilizatório, um pensamento mirando lá no tempo da lei da chibata, um alinhamento com a nossa vergonhosa história escravista. Nós entendemos que oferecer um serviço público de qualidade passa necessariamente pela valorização profissional, pela primazia da técnica, mecanismos de controle na alocação de recursos, boas práticas de governança e transparência nos processos de seleção, tomada de decisões e na definição ou execução das políticas públicas. As pontos não estão abordados na PEC 32. As universidades elas vão perder extremamente mão de obra com esta PEC. Nós vamos ter uma diminuição de concursos públicos, e tanto os professores quanto os técnicos, eles poderão ser substituídos por cooperativas, empresas terceirizadas, e nós não podemos permitir que isso aconteça, Esses novos regimes também de admissão ao serviço público, eles vão redundar num enorme desastre para os regimes próprios de previdência existentes, na medida em que os concursos, sem concurso, nós não vamos ter servidores efetivos. E isso vai impactar profundamente no regime próprio e poderemos ter dificuldades, inclusive, de pagamentos de aposentadorias. Não sei se todos aqui se lembram, um pouco antes da pandemia ter aparecido no Brasil, tinha uma discussão do governo Bolsonaro, do Guedes, todos eles discutindo a questão da privatização do SUS. Vocês imaginam se eles tivessem conseguido levar esse assunto para frente, tivesse privatizado o SUS e nós tivéssemos entrado numa pandemia, tivemos um grande azar de ter a pandemia no governo Bolsonaro, foi duplamente ruim para o povo brasileiro. Nós teríamos um número de mortes muito maior que nós temos hoje, se não fosse lá os companheiros e companheiras do SUS tentando fazer um trabalho, mesmo com o governo federal e também o governo estadual Zema, atrapalhando esse trabalho que deveria ser feito, a própria questão da ciência e tecnologia, que eles nunca investiram, da possibilidade de ter uma vacina brasileira. Então, os serviços públicos estão aí e as pessoas estão sentindo na pele o que seria ficar sem eles,
Então, da importância do SUS, do posto de saúde, né, do próximo da sua casa, do hospital público onde eu posso ir, da escola pública que deve voltar com segurança, tanto sanitária quanto a segurança dos alunos e dos professores e professoras, né? Então, tem toda essa questão aí dos serviços públicos que nós que somos trabalhadores, nós que moramos em periferias, nós é que dependemos disso. Não é a pessoa que mora na Zona Sul, quem está com muito dinheiro, não é talvez os políticos aí do clã dos Bolsonaro estão com muito dinheiro, eles não se preocupam com isso. Quem se preocupa com isso somos nós, né? E quem se preocupa de ter um Correios público atendendo a toda a população brasileira em todos os municípios do Brasil somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos nós aí, né, que estamos aí nas periferias que nos preocupamos com isso. Então, a importância do debate da PEC 32, para que as pessoas entendam que não é uma questão só dos servidores, né, e das servidoras, é uma questão que estão tentando acabar com os serviços públicos no Brasil, estão tentando mudar a realidade brasileira com essa PEC. Assim como as reformas trabalhistas e da Previdência, a PEC 32 prejudicará o conjunto da classe trabalhadora ao destruir a proteção estatal a que a população tem direito. A falsa ideia de enxugar o Estado significa, na prática, a tomada de controle de órgãos ou setores da administração pública por representantes de grupos de interesses corporativos. É o Estado mínimo para o povo, que paga seus impostos, e máximo para os grandes capitalistas. Nós entendemos que essa PEC retira o direito adquirido, né, dos cidadãos, tanto na educação, saúde e outros serviços que a população já conquistou o direito. Reitero aqui a nossa indignação, com destaque no meio ambiente, de toda postura contra a legislação ambiental, o desmonte ambiental, a militarização das instituições ambientais, como o IBAMA, como o ICMBio. Estamos indignados com a possibilidade de colocar nas mãos de políticos, de cargos políticos, de indicações políticas e de pessoas despreparadas que vão fazer avaliação de um relatório de impacto ambiental, que vão fazer um monitoramento ambiental e que vão dar o parecer sobre lançamentos de efluentes e outros impactos de empreendimentos. Nós também estamos indignados com essa votação da PEC, não queremos que ela seja aprovada, porque vamos perder a estabilidade. Perdendo a estabilidade, nós, servidores públicos, principalmente da área de saúde, estamos sempre aí na luta, brigando por condições melhores de trabalho e por uma assistência adequada, de boa qualidade, aos nossos pacientes e aos nossos usuários do SUS. Perdendo essa estabilidade, não teremos condições mais de brigar e de lutar por um SUS melhor para todos. Então, vamos unir forças, vamos todos para a rua mesmo, vamos impedir que essa PEC seja aprovada. Essa reforma administrativa é a cara desse governo, na medida em que o objetivo final é ampliar a desigualdade social tão grave e tão impactante sobre a população brasileira. Nós, dos petroleiros, dizer também, quero ser breve, dizer que os petroleiros vão se somar a essa luta, se somam a essa luta. É importante que a população saiba que o resultado, se aprovada, o resultado dessa PEC vai ser a precarização dos serviços públicos e, em último caso, a privatização desses serviços públicos, que é algo que os petroleiros já estão vivendo na pele com a venda das refinarias e com a venda de tantos campos de petróleo que já aconteceram nesse último período. O resultado disso vai ser um serviço público mais caro e mais precarizado para a população, como hoje a gente vê um exemplo muito claro com a elevação, né, a privatização sendo fatiada da Petrobras, está elevando de maneira muito sacrificante para a população o preço dos derivados, né, o preço do gás de cozinha, o preço do diesel, o preço da gasolina.
fazendo com que a gente volte para um cenário que a gente não via há anos, quando a gente tem parte importante, expressiva da população voltando a cozinhar com lenha no lugar do gás de cozinha. Nós tivemos aqui a presença de deputados federais, vereadoras, da Central Única dos Trabalhadores, tivemos 19 entidades que estiveram conosco, trouxeram seus posicionamentos, tanto daquele que presta serviço no município, quanto aquele vinculado a uma carreira federal, né? Então, nós tivemos todos os ângulos do debate, da administração direta, tivemos representantes do Poder Judiciário, tivemos representante de vários setores da administração direta, demonstrando de uma forma muito completa quais são as consequências e os impactos desta reforma na vida das pessoas, né? Então, acho que foi um seminário e uma audiência com quase 3 horas e meia de debate, então, que cumpriu muito a sua tarefa. Então, eu quero parabenizar a cada uma dessas 19 entidades que contribuíram para o sucesso deste seminário e audiência, né? É um exercício mesmo. Tudo que é construído, ele é mais trabalhoso, mas demonstra a nossa capacidade de construir política de forma coletiva, né? É a nossa segunda experiência fazendo atividades conjuntas institucionais, Assembleia e Câmara. Fizemos essa mesma iniciativa no debate incômodo, nós defendíamos o Fundeb permanente, fomos exitosos, né, na luta nacional. Fizemos aqui uma atividade enquanto Comissão de Educação e como a Comissão Especial da PEC, né, do Fundeb. E agora, mais uma vez, essa parceria institucional. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice. Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo.
Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. Romeu Zema, a culpa é sua. Outras Palavras abre espaço agora para ouvir a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a respeito do retorno presencial imposto pelo governo do estado aqui em Minas Gerais. Nós estamos numa pandemia com vírus, então, portanto, sabemos aí a capacidade de contaminação e mesmo em situações de contaminação, ordens para que servidores permaneçam na escola que detectou contaminação. Então, a situação é muito grave. Nós estamos numa pandemia. Em uma situação excepcional, precisava de medidas dos governos que pudessem resguardar a vida de todas as pessoas. Escola não é boteco, escola não é praia, escola não é nenhum outro local que as pessoas tentam comparar. A escola tem um processo próprio de encontro, de presença, por mais que isso esteja sendo dividido em turmas, você está dizendo aí de mais de 200 mil profissionais da rede estadual, fora as redes municipais, que foi imposto a eles um trabalho presencial, trazendo grande movimentação no entorno da escola, porque a escola por si só já era uma grande movimentação no seu bairro. Perceba, a evasão ela é resultado da completa falta de assistência que os governos prestaram às crianças e adolescentes durante a pandemia. Nós dizíamos que era preciso ter uma política de segurança alimentar, que era preciso ter uma política de assistência às famílias mais vulneráveis, era preciso ter um processo que amparasse crianças e adolescentes em dificuldade no trabalho remoto. Nada disso foi feito. Então, a evasão é resultado desse conjunto de fatores em que crianças e adolescentes foram submetidos a mais de um ano nessa situação de excepcionalidade, sem que os governos tenham criado condições de assistência a eles e às suas famílias durante a pandemia. Romeu Zema consegue estabelecer a pior relação com os servidores da educação. Como? Primeiro, ele não conversa. O governo não apresentou em 3 anos nenhuma política de valorização dos profissionais. A situação, na verdade, piorou, porque durante toda a pandemia os profissionais tiveram que arcar do seu salário para criar as condições do trabalho remoto. Piora ainda mais com o retorno presencial, que a mesma professora que fará o trabalho remoto fará o trabalho presencial, uma situação absurda. E se você perguntar qual foi o planejamento do governo em relação à valorização, não teve nenhuma proposta e a gente está no 3º ano. O governo não faz os reajustes do piso salarial, nós estamos há mais de 2 anos sem aposentar as pessoas. A pessoa trabalhou a vida toda, adquiriu direito, a professora
O Estado não está aposentando há mais de 2 anos as pessoas. Nomeações de concurso público, nós já chegamos a ter 22 mil nomeações ano. Agora o governo faz a conta gotas, 3 mil nomeações, o que é uma situação absurda, porque já tem uma declaração de inconstitucionalidade, tanto do Tribunal de Justiça quanto do STF, por essa modalidade de contratação que o governo do Estado faz. Então é um governo muito autoritário, que não estabelece uma negociação. A negociação não quer dizer atender tudo que eu penso. A negociação quer dizer um diálogo e chegar a um denominador comum dos processos que são essenciais aí nas relações de trabalho. Isso não existe. E a pandemia piorou muito isso e demonstrou ainda mais a completa ausência de diálogo para a solução dos problemas. É o governo que diz, preciso melhorar a qualidade da educação, por isso vou privatizar. Preciso melhorar a qualidade da educação, por isso vou entregar para os municípios. Deprecia, como se o trabalho da professora não tivesse qualidade. Isso é inédito para mim. Portanto, está na concepção do governo, né, de negar a política, e ao negar a política, você está negando as relações na sociedade. No último dia 19 de agosto, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, membro efetiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da CEMIG, fez uma denúncia durante a reunião. Ela questionou a direção da empresa sobre a prática da convalidação, instrumento que ratifica processos administrativos com erros. De acordo com a deputada, a CPI identificou uma relação de aparelhamento da CEMIG, misturando a gestão da empresa, o partido do governador e a CEMIG, pagando por todos os contratos definidos, sem licitação. O fato de você ter uma empresa com fortes vínculos políticos ou de prestação de serviço com o partido do governador, prestando serviço sem licitação a uma grande empresa, que, portanto, se preocupa com o mercado. Isso não era motivo de preocupação interna em nenhum setor? Pergunto, porque não deveria ter tido nenhum mecanismo de controle desse procedimento. O mesmo que é usado pelo partido, é usado pelo governador, que é a empresa indicada pelo candidato a presidente do partido, que vai ter 2 contratos na CEMIG. O documento obtido pela reportagem mostra que o contrato com a ESEC foi feito por uma liderança do Partido Novo em Minas Gerais. Em nota, a legenda, ou seja, o Partido Novo, confirmou que os serviços prestados por ele e pelo próprio partido foram voluntários. Em nota, o partido disse que a contratação foi feita pela CEMIG, mas justificou a escolha da ESEC com base na proximidade entre a empresa e a legenda. Nós estamos diante, então, presidente, de um novo formato de gestão. Um formato de gestão em que se misturam partido, governo e contratos com a CEMIG. O único lugar que pagou a ESEC foi a CEMIG, os 2 contratos que nós estamos conversando. Então, essa mistura, né, de gestão é um novo formato de gestão. Partido, governo e contratos com a CEMIG, de modo que nós estamos falando aí, neste caso da ESEC, que é onde tem esse novo formato de gestão, de R$ 299.108. Então, ESEC sendo contratada pela CEMIG sem concorrência, sem licitação, sem transparência e sem que a gente compreenda, inclusive, como foi o processo para selecionar essas pessoas. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Quais são os seus direitos protegidos pela lei? A Lei Geral de Proteção de Dados prevê a proteção integral do seu direito à liberdade, privacidade, segurança, consentimento expresso, acesso às suas informações para correção de dados e pronto atendimento caso você queira excluir seus dados, dentre outros. Até o próximo sábado.